Bom, gente, eu tô vindo gravar esse vídeo aqui agora porque muita gente tem me questionado aí pelas directs porque eu não falei nada a respeito aí da Marília Mendonça no meu Instagram, nas minhas redes sociais, porque eu não fiz matérias no IG, nem na minha coluna do dia esse final de semana sobre a Marília Mendonça. Essa tragédia aconteceu na sexta-feira e assim que a notícia da morte da Marília foi confirmada às 17h50, às 18 horas eu já estava ao vivo na Rádio Metropolitana, informando os detalhes aí desse triste acontecimento. E desde então que terminou o programa, eu optei por me calar, por ficar quietinho aí na minha, digerindo e refletindo na verdade sobre a morte. Assim como outras pessoas, gente, a verdade é que eu não consigo também me dar muito bem com a morte. Esse ano, principalmente, eu ando muito impactado, muito reflexivo sobre essa questão. Tem sido um ano muito difícil em que estamos aí perdendo pessoas que nós admiramos muito. A morte do Paulo Gustavo já tinha me impactado profundamente, muito. E mais do que isso, a morte de tantos amigos, familiares, pessoas que convivemos durante tanto tempo. Toda essa questão também aí da pandemia fez nos últimos tempos a gente conviver bem perto, bem ao lado da morte, né? Nos fez pensar muito sobre isso, nos fez principalmente temer a morte, como talvez a gente nunca tinha temido tanto. E eu sempre fui uma pessoa que sempre procurou driblar esse pensamento, porque de fato eu também não compreendo e muitas vezes, em certo ponto, não aceito a morte. A gente que carrega aí de forma exacerbada um sentimento contra as injustiças, esse senso de justiça nos faz achar aí muitas vezes que também essas providências divinas que não compreendemos hoje, aquelas que ainda não temos respostas, que elas também nos tocam aí de uma forma injusta. Como disse, até hoje eu não sei muito bem também lidar com a morte. Recentemente, quando perdemos o Tarcísio Meira, por exemplo, eu escutei o Tony Ramos pontuar que para ele não via beleza alguma, justificativa alguma pela morte. E que se a gente hoje tem algo palpável sobre a alegria, sobre a beleza, sobre a felicidade, é de fato pela vida, nos sentimentos em vida, na alegria da vida que podemos aí atentar sobre a felicidade. E eu concordo. Seja por uma questão de atraso espiritual ou outro fator que possa explicar esse sentimento, eu nunca consegui ver alegria na morte, seja em qualquer tipo de morte. Eu sempre fico muito impactado quando me deparo aí diante da morte, principalmente depois que eu me tornei pai. A finitude da vida, a fragilidade da vida é algo que passou a me assustar muito. E mesmo que a morte seja a única certeza que nós temos, que todos nós temos, talvez seja por entender e compreender tanto como a dor está atrelada aí à morte, que a gente procura não tocar nesse assunto desde a hora que a gente acorda, né, até a hora que a gente dorme. Claro que quando o pesar da morte ele é inevitável, a gente se acha diante de uma reflexão sincera aí para tentar compreender um pouco de qualquer coisa que nos dê algum sentido, né, sobre a morte. Mas de fato, para falar a verdade, em todas as minhas reflexões, eu nunca encontrei um sentido para a morte. O que de certa maneira é extremamente perigoso, porque dependendo do ponto de vista, o fato de não encontrarmos um conforto e uma resposta para a morte pode deixar a nossa vida sem sentido também, né? Então, muitas vezes a gente se pega pensando em alguma explicação, uma razão que nos traga conforto, um pouco de qualquer coisa, pois do contrário a gente viveria aí extremamente agoniado, achando que tudo que a gente faz aqui seria em vão, em face da finitude, né? Em face da morte. Mas eu ando refletindo muito sobre isso, que talvez, em vista da falta de resposta que temos diante da morte, o grande milagre mesmo desse universo seja a vida. E mesmo que ela não tenha propriamente uma explicação diante da morte, isso me faz acreditar que a vida acaba se tornando um milagre maior ainda. Talvez o grande sentido de tudo seja realmente aproveitar cada segundo da vida, justamente porque hoje não temos uma explicação certeira sobre os insondáveis caminhos da morte. Então eu tenho refletido muito sobre esse milagre, tenho procurado muito pensar mais do que na morte, na vida. Como eu disse, estar vivo talvez seja realmente o grande milagre da nossa existência. Até porque a gente sabe que os milagres, eles não se explicam. Então a vida não há de ter também uma causa própria para que a gente tente explicá-la o tempo todo, além de aproveitar
esse fantástico milagre que é a nossa vida diante de um universo inexplicável e sentir o máximo de sensações enquanto pudermos e tivermos consciência e força para isso. Então, se você me perguntar sobre tudo isso, eu penso que o único sentido hoje, diante da falta de respostas que eu tenho sobre a morte, é aproveitar cada minuto que temos hoje em nossas vidas. E saber os sentimentos que nos fazem feliz e procurar aproveitar esse milagre que ainda não se explica para sentir o máximo de felicidade possível, o máximo de sentimentos aí que nos fazem bem até o dia que a gente também deve partir. E nessa passagem, quem sabe, a gente tem um pouco de qualquer coisa que explique um dia tudo que nós vivemos e que nos fez querer tanto amor, né, pela vida e ao mesmo tempo ter tanto medo de perdê-la. E aproveitar cada segundo que minha filha tira uma risada do meu rosto e cada segundo que eu tiro um sorriso da minha filha. Aproveitar cada sentimento de gratidão de um amigo por um gesto que tenha deixado nossa vida mais alegre e leve, assim como receber com alegria cada expressão de gratidão que as pessoas devolvem pra gente por termos tornado a vida de alguém também melhor. Eu penso hoje que, principalmente, justamente em face da fragilidade desse milagre que chamamos de vida, que se faz tão importante não prejudicar e não atrasar na vida do próximo esses sentimentos de felicidade na jornada de cada um, justamente porque estamos aí cada vez mais, pelo menos eu, conforme mais velho eu vou ficando e entendendo a velocidade com que a gente se vê diante da vida e da morte, como a vida vai passando depressa, como de fato o tempo não para. Então eu penso que assim como a gente deseja nesse pouco tempo aproveitar o máximo da nossa vida, temos que ter a responsabilidade também de não tirar o direito do outro de ser feliz também nesse curto espaço de tempo, sabe? A gente vê tanta gente falando mal de alguém, desejando tristeza do outro, fazendo coisas para prejudicar o outro, querendo ver os outros sozinhos e abandonados porque simplesmente não gostamos de alguém ou não queremos ver alguém bem, porque talvez não temos o que o outro tem. E esquecemos que o mesmo direito que queremos para a nossa vida, a gente acaba de forma impensada fazendo coisas que tiram e atrasam o direito do outro aí de serem felizes também em vida. E que de certa maneira acaba impactando também a vida das pessoas que convivem com quem a gente acaba desejando mal. Então eu vim aqui justamente respondendo aí essas indagações sobre o motivo de eu não estar falando esse final de semana sobre esse assunto, dizer que o motivo é porque eu tenho andado recolhido, pensando muito sobre a vida. Às vezes, você se pega trabalhando em vários lugares e quando você só trabalha, ao passo que você sabe que a vida está passando, e no meu caso, que sou pai, por exemplo, não é porque eu não quero aproveitar a vida, mas justamente porque diante da morte e do amor que a gente sente aí pelos nossos filhos, isso tudo faz com que a gente pense em deixar aí o máximo possível para que eles possam aproveitar mais da vida em relação ao que a gente não pôde. Mas o que eu queria dizer mesmo como mensagem é que realmente hoje a morte, ela para mim não se explica aqui na vida, porque talvez o único milagre palpável mesmo que a gente precisa entender é o milagre da vida e não da morte. Daí não termos uma única lembrança de qualquer coisa ou lugar que tenhamos passado antes de nascermos, para que a gente tenha mais uma chance de entender apenas a vida, porque realmente deve ser nela que a real felicidade deve ser sentida. Então que a gente possa dar mais valor à vida, entender mais o sentido desse grande milagre que é viver, estar vivo, justamente para a gente se sentir aí cada vez mais realizado quando tivermos que encarar a morte. Uma vez eu acompanhei um conhecido no leito de morte e ele disse para eu ficar em paz, porque se ele fosse morrer aquele dia, ele morreria feliz por ter feito tudo o que desejou na vida, porque valorizou muito a vida e por ela foi correspondido e naquele momento morreria feliz. Então eu vim hoje, mais do que falar sobre a tristeza da morte da Marília, falar sobre a alegria de estarmos vivos. Que a gente possa elevar de verdade o pensamento acerca do milagre que é estarmos vivendo e podendo sentir um turbilhão de sensações diante desse universo inexplicável e fazer de fato aí nossas vidas valerem a pena, tá bom, gente? Um beijo grande, um beijo bem vivo aí no coração de todo mundo.